Minha gente, voltamos para as nossas atividades da semana. E se todos vocês estiverem com as atividades todas prontas, todas em dias, fazendo como a prova, sempre chamando atenção. Hoje é quarta-feira, faço atividade de quarta. Se ele for quinta, vai fazer de quinta. Não fique esperando acumular as atividades para vocês responderem todas de vez. Gente, isso atrapalha tanto a aprendizagem de vocês, isso atrapalha tanto o desenvolvimento de vocês, porque vocês vão querer fazer tudo muito rápido e o tempo é muito pouco, aí acaba acumulando as coisas e não saindo correndo. Aí não tem nem como tirar as dúvidas, não tem nem como descobrir se realmente entendeu aquele conteúdo ou não. Hoje nós voltamos para a nossa atividade de história, falando sobre o crescimento. Se fala sobre crescimento de alguma coisa. Mas vamos agradecer ao nosso Deus primeiro por esses dias de vida que Ele nos permite. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que Tu tem me concedido de estar aqui mais uma vez para transmitir para esses alunos esse conhecimento através das videoaulas. Também quero te pedir, Senhor, que Tu esteja presente na vida deles, dando entendimento, compreensão, paciência aos seus pais, que são os responsáveis por eles em casa nesse momento e estarem realizando suas atividades. Fica conosco, nos dando um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. A atividade é no livro de História, na página 94. Eu disse que iria falar sobre crescimento. Crescimento de alguma coisa. Quando se fala em crescimento, estou falando em desenvolvimento. Quando algo se desenvolve, então está tendo o quê? Um progresso, está tendo pontos positivos, está tendo benefícios. Então, se é um desenvolvimento de uma empresa, desenvolvimento de uma cidade, desenvolvimento de uma escola, então é um ponto positivo. Quando se desenvolve, algo está crescendo. Então, vamos falar sobre desenvolvimento socioeconômico. De quê? Do nosso país. Vocês irão ler o texto que está na página 94, falando sobre o desenvolvimento socioeconômico. Eu vou ler apenas um trecho desse texto e vocês irão ler completo em casa, ou seja, vocês já estão em casa, e irão ler também uma parte que tem falando sobre curiosidades e um outro texto também que fala sobre doce inferno, açúcar e escravidão. Como a Pro disse, eu vou ler só apenas um trecho. Desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Em 1850, a população era aproximadamente 8 milhões de habitantes. Quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, eram 10 milhões de habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Lembra na aula passada que a Pro falou sobre os imigrantes? Que para trabalhar na lavoura do açúcar, na lavoura do café, precisou-se de imigrantes. Esses imigrantes eram pessoas que saíam de onde? De seu país de origem. Quando chegavam aqui, eram chamados de imigrantes. E eles vieram para passear, vieram para se divertir? Não. Vieram por proposta feita pelo governo de terras, empregos. Então, eles queriam essa proposta, eles aceitaram essa proposta. Pelo fato que eles aceitaram, eles chegaram aqui e foram trabalhar na lavoura do café, de grandes produtores chamados de cafeicultores. Então, no reinado de Dom Pedro II, deu-se esse crescimento através de quê? Tanto crescia a cidade quanto crescia a zona rural. Mas era uma atividade diferente. Lógico, a atividade da zona rural ela é totalmente diferente das atividades da zona urbana. Aqui no texto vai falar sobre a população da zona urbana, vai falar sobre o crescimento da zona urbana, como também vai falar sobre o crescimento da zona rural, que é de uma forma diferente, mas também tinha seus crescimentos. Lá na página 96 do livro de vocês, ele pergunta assim: quais as principais atividades da população no século XIX? Vocês vão ligar. O que acontecia na zona urbana no século XIX? Qual era esse crescimento da zona urbana? E no século XIX também, qual era o crescimento da zona rural? Era a mesma atividade? Não. Na zona rural, pelo fato de que era lá na roça, lá nos campos, crescia o que? Atividade de quê? Do cultivo do café. E os donos daquelas grandes plantações de café eram chamados de cafeicultores. Tanto crescia na zona rural o café, como também
a cana-de-açúcar, que foram o quê? Riquezas importantes do nosso país. Já na zona urbana, que é a cidade, que é o centro, o comércio crescia muito rápido. Era o comércio de importação e de exportação. Falei dessa atividade, eu acho que foi na aula de geografia, sobre prestação de serviço. E ela está presente aqui agora também em história, e eu vou novamente falar e vocês irão relembrar. O comércio de exportação é quando eu vou produzir aqui dentro do meu país e eu preciso levar para outros lugares. Quando eu faço isso, eu estou fazendo comércio de exportação. Eu utilizo aqui e o que eu tenho aqui eu acabo transportando para um outro país. Quando eu vou produzir determinado objeto, determinado cultivo de plantação de alimento, e ele é consumido aqui mesmo dentro do meu país, esse comércio é chamado o quê? É um comércio de importação, comércio interno. Eu exporto e eu importo. Quando eu exporto, eu mando do meu país para outro país. Quando eu vou importar, eu preciso trazer de outro país para estar consumindo aqui em nosso país. E isso a gente vê com alimentos, a gente vê com produtos eletrônicos, nós vemos com tantas outras coisas o comércio de exportação e de importação. O nosso país ele também é um grande produtor de exportação de alimentos, como abacaxi. O abacaxi tem uma outra planta, a Prof. Gil agora o nome, que é muito bem exportada. E ele também precisa importar aquilo que ele não tem. Então, o comércio de importação e de exportação era feito pela zona urbana, era feito pela área urbana, era feito pelas cidades. E já o comércio da zona rural era feito através de cana-de-açúcar e do cultivo do café. Lá na questão 2, ele tem um gráfico e logo abaixo vem as perguntas assim: quais os países mais populosos do mundo, segundo esse gráfico que está mostrando aí? Gente, a resposta já está tão clara nesse gráfico. E na letra B ele diz: em que colocação o país está? Observe nesse gráfico. Em que colocação o país está? Ele está em primeiro lugar, está em último, está em terceiro. Se vocês observarem o gráfico direitinho, vocês irão ver. Na questão de número 3, ele pediu para que vocês procurassem no diagrama o nome das principais transformações ocorridas lá no Império, no Império de Dom Pedro II, e vocês irão encontrar, durante esse reinado dele, quais foram as principais transformações acontecidas. Está muito claro aqui, e no texto também está falando dessas transformações. São 3 tipos de transformações principais. Na questão de número 2, ele pediu para fazer um X na resposta certa. Qual o importante fato ocorrido durante o reinado de Dom Pedro II? Será que foi a independência do Brasil ou será que foi o capital? O que será, gente? Na questão de número 5, ele pinte os nomes das cidades que mais se desenvolveram com crescimento socioeconômico, com crescimento econômico durante o reinado de Dom Pedro II. Tem 2 cidades importantes, já disse que são 2, e essas 2 estão lá destacadas também no texto. Aí encerra-se a atividade na questão de número 5, a tarefa vai da página 94 até a 96, onde vocês têm essas atividades a serem realizadas, mas só podem realizar após a leitura do texto e após assistir os vídeos. A gente se encontra na aula de sexta-feira para estar concluindo as tarefas.